Bom dia a todos. O Paulo já me conseguiu ouvir, muito obrigada. Vamos dar início então a esta Conferência Anual para a Educação e Formação. Eu vou começar por fazer as apresentações formais aqui nesta mesa e dou as boas-vindas a todos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença, ainda que online, da doutora Lídia Jacob, que é vogal do Conselho Diretivo do IPQ e que está neste evento em representação do Sr. Presidente do IPQ. Muito obrigada, doutora Lídia, desculpe pela sua presença, muito bom dia. Vou cumprimentar o Sr. Professor Rui Polido Valente, Presidente da Comissão Setorial para a Educação, do CS11, cumprimentar todos os estimados colegas do CS11 e do IPQ que estão presentes aqui na sala e todos aqueles que são muitos que estão presentes connosco à distância. Estimados oradores, também que alguns já estão aqui, e participantes desta sessão. É com imenso gosto que estou aqui, neste momento em representação do Sr. Reitor, o professor Dr. Emílio Gomes, que por razões inadiáveis de agenda não pode estar presente, mas que em seu nome me pede para apresentar os cumprimentos institucionais da UTAD a todas as instituições que estarão representadas neste evento, ao IPQ e todos aqueles que aqui estão por motu próprio. A presença aqui nesta Conferência Anual para a Educação e Formação é organizada pela Comissão Setorial para a Educação, vai já na sua segunda edição e desta vez decidiu-se subordinar ao tema Transformação Digital na Educação e Formação. E é por isso uma grande honra para a UTAD, que é membro desta Comissão Setorial, receber este encontro aqui na nossa casa. É uma oportunidade de estreitar as relações já existentes, que são absolutamente fundamentais e que devem ser mantidas e acarinhadas com todas as outras instituições que têm os mesmos objetivos, que são o ensino e a formação, e o objetivo último será sempre o ensino e formação de alta qualidade. Passámos nos 2 últimos anos por momentos muito atípicos, que afetaram todos os setores da sociedade e o ensino e a formação não ficaram livres das consequências da pandemia. A mudança constante a que fomos sendo obrigados, mais nestes 2 últimos anos, levaram a que todos tivéssemos que promover adaptações rápidas e eficazes para responder aos desafios que a pandemia nos colocou e que vieram muito trazer a necessidade de uma transformação digital que se esperava, já era esperada, mas não à velocidade a que tivemos que nos adaptar. E este acompanhamento aconteceu a velocidades diferentes entre as diferentes instituições, o que seria eventualmente também esperado. Ora, estes desafios que nos levantam exigem uma capacidade de adaptação muito grande e essa capacidade de adaptação surgirá na melhor forma se pudermos, em cooperação com outras pessoas que têm as mesmas preocupações e que têm experiências que podem partilhar entre todos, ajudarão com certeza a que o caminho seja mais facilmente atingido. Os oradores que estarão presentes neste encontro são pessoas de reconhecida excelência, vão-nos trazer com certeza novas visões sobre o ensino e a formação nos nossos dias, são visões diferenciadas, mas serão visões atuais, para que todos os intervenientes nestes processos, os docentes, os estudantes e todos os que apoiam o processo de ensino-aprendizagem, atinjam um objetivo comum, que é o ensino e a formação de excelência e de qualidade. Deixo, em nome do Sr. Reitor, votos de muito sucesso para estas jornadas que vão agora, este trabalho que vai acontecer. Mantenho o compromisso da UTAD no desenvolvimento e promoção de ações que contribuam para a qualidade do ensino e a qualidade da formação. Muito obrigada a todos. Eu passarei então, a creio palavra... que agora será a minha vez. Sim, ia passar a palavra então à doutora Lídia Jacob. Muito obrigada, Sra. Professora Carla Amaral. É realmente com muito gosto que aqui estou. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos e a todas que estão presencialmente e online. Gostaria de cumprimentar, de facto, a Sra. Professora Doutora Carla Amaral pela sua disponibilidade, pela representatividade da UTAD nesta conferência
e na sua pessoa depositar todos os nossos agradecimentos ao TAD e a si própria por ter disponibilizado as instalações, por nos permitir fazer esta conferência desde a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que é um gosto, e dizer também que por impossibilidades de agenda inadiáveis o Sr. Presidente do Conselho Diretivo não pôde estar presente presencialmente para o plenário nem online. E aqui estou eu, que também não foi possível, porque também já tinha um compromisso inadiável estar presente, mas de facto estas novas tecnologias e a transformação digital que nós sofremos nos últimos tempos também permite que nós tenhamos estes formatos híbridos cada vez mais recorrentes e que também nos possibilitam estar, ainda que longe geograficamente, muito proximamente e muito juntos em termos de objetivos e em termos de missão. Gostaria também de cumprimentar na mesa das boas-vindas o Sr. Professor Dr. Rui Valente, que é um gosto cumprimentá-lo, e aos demais membros da CS11 e toda a colaboração e trabalhos envolvidos em prol da qualidade e neste caso na educação e na formação. Por último, também nesta primeira parte da minha intervenção, uma saudação especial a todos os oradores, oradoras, moderadoras, presenciais e online, pelo seu esforço e que se dignaram estar presentes e dizer que o seu sim a esta conferência e por isso enalteceram e dignificaram estes objetivos do IPQ e da CS11. Na verdade, eu não queria deixar de dizer um pouquinho do que é o IPQ, daquilo que nós fazemos, ainda que não vá demorar muito tempo, espero, enquanto entidade coordenadora e responsável pelo famoso e conhecido, espero eu, Sistema Português da Qualidade. É um enquadramento legal que nós temos nesta definição para o domínio voluntário. E isso é importante referir que tem por base todo o esforço e empenho de todos os profissionais, de todos os académicos, que aliás, por isso agradecemos também à UTAD até a sua presença na CS11 e noutros eventos e noutras comissões e projetos do IPQ. É extremamente importante a presença dos académicos, a ligação às empresas e das empresas, das organizações públicas e privadas, associativas, que ao nível nacional colocam a qualidade no centro das suas estratégias e a levam à prática. Porque não podemos também só ter teoria, temos que levar à prática, porque a qualidade não pode ser uma velha senhora sentada que está ali à espera que alguém vá buscar conhecimento. A qualidade tem que ser interativa, tem que ser algo que é intrínseco a cada um enquanto cidadão, mas também às organizações, às instituições, e não pode ser só uma percepção subjetiva, porque cada um tem a sua percepção de qualidade. Eu estou na educação, tenho uma percepção da qualidade na educação, se estiver na saúde, se calhar tenho outra, tem que ser algo transversal, algo universal, e por isso é que é tão importante que tenhamos presente a qualidade também em prol de um desenvolvimento mais sustentável e logo do bem-estar e da prosperidade dos cidadãos e das organizações. Nós existimos enquanto instituto há 35 anos e levamos a qualidade a todos os cantos do país, sem exceção. E por isso, através do nosso tripé, que é assim que nós consideramos, que é um tripé com 3 pilares essenciais e fundamental para a percepção da nossa missão, que é constituído pelas infraestruturas da qualidade. E esse tripé com as infraestruturas temos essencialmente o quê? A normalização, a metrologia e a qualificação. Naturalmente, cada uma delas desenvolve-se no âmbito do IPQ, com imenso trabalho feito por nós, mas também por um rol imenso de peritos, de muitos voluntários, desde as comissões setoriais, como a Comissão Setorial para a Educação e Formação, no âmbito do subsistema da qualidade, até na normalização, as centenas de comissões técnicas, os milhares de peritos nacionais, na metrologia, com as suas 3 áreas, científica, aplicada e legal, em que nós temos, de facto, a matéria mais de soberania legal, não é? Enquanto entidades soberanas para os padrões das medidas, e somos o garante dessas mesmas medidas ao nível nacional. Temos também uma panóplia de instituições que trabalham connosco, de doutorandos que vêm ao IPQ, mestrandos que vêm ao IPQ, fazer trabalho conjunto. Isto é apenas um aflorar muito simples daquilo que nós fazemos, e gostaríamos muito que todos vós pudessem até consultar o nosso site, ainda que ele vá ser melhorado,
mas que consultassem, que vissem, que interagissem connosco, que nos questionassem, que nos viessem colocar mais desafios. Nós gostamos de desafios, queremos desafios, não queremos ficar anquilosados nem cristalizados. E por isso é importante dizer, no caso da normalização, que amanhã, por exemplo, e já agora também gostava que viessem consultar o nosso site para poderem ver o que é que nós desenvolvemos nesta área, é o Dia Mundial da Normalização. Portugal associa-se às comemorações, não vamos fazer presencialmente, mas vamos ter algumas iniciativas online e principalmente tendo a visão de compartilhar um mundo melhor, exatamente através das normas que têm por base um trabalho voluntário e que através da sua criação eliminamos obstáculos ao comércio, harmonizamos depois também a legislação, temos uma maior interoperabilidade de produtos e serviços e promovemos a sustentabilidade. Obviamente sempre com base naquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e aquilo que é a Agenda 2030 da ONU. É isso que é o nosso grande objetivo e a nossa grande missão. E já agora dizer que nós, enquanto IPQ, temos uma infraestrutura da qualidade que é modular e que, por acaso, a ONU, só por acaso, tem exatamente como a infraestrutura modelo e nós já temos há 35 anos. Claro que vai sendo desenvolvida, melhorada, mas já temos este tripé há 35 anos. Neste caso, a transformação digital, todas as nossas áreas são pilares vitais. E muitas vezes as pessoas desconhecem, às vezes até nos perguntam se nós, por exemplo, somos um instituto que vê o tempo e que anuncia o tempo, não é meteorologia, é meteorologia, é a ciência da medição, já agora só para toda esta audiência sabe, e portanto não precisava de o dizer, mas já agora para alguém que esteja mais distraído. Na era da transformação digital que todos falamos, e nestes 2 anos, como a professora Carla Amaral disse, foi realmente um desafio para o IPQ ter-se reinventado. Nós estivemos sempre ativos, estivemos sempre a trabalhar em prol dos cidadãos, das empresas, trabalhámos muito proficuamente e diretamente com o Ministério da Saúde, com todas as instituições da saúde, exatamente na questão do combate à pandemia, na busca de soluções, na criação de orientações técnicas temporárias até quanto às máscaras do social ou comunitário. Há muita coisa que o IPQ faz, muitas vezes é desconhecido do público em geral. E as comissões setoriais, dando esta volta de novo, são fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho e para o cumprimento da nossa missão e para conseguir melhorar cada vez mais a nossa visão. E esta questão das comissões setoriais existirem enquanto serviços voluntários, há que acarinhar e há que aplaudir o facto das comissões setoriais serem integradas por pessoas que dão o seu tempo, dão o seu conhecimento e dão tudo de si para conseguir melhorar e atingir patamares melhores. E é sempre realmente um gosto estarmos nestas conferências, porque estas comissões setoriais criadas exatamente no âmbito do Sistema Português da Qualidade desenvolvem este trabalho extremamente importante e levam o conceito de qualidade muito mais longe e muito com maior proximidade. Ainda este ano, por exemplo, foi editado em abril, um e-book sobre a sustentabilidade nas instituições de educação, exatamente pela CS11, que todos com certeza conhecem, está disponível online, e que eu sugeria que consultassem, porque na verdade há muitíssimo trabalho por detrás. O IPQ é um suporte, pode ser o dinamizador, mas nós estamos todos no mesmo barco. E é importante perceber que se não formos todos a remar para o mesmo lado, não conseguiremos atingir um mundo mais sustentável, um mundo mais pacífico, um mundo mais unido, porque cada um sozinho pode ir mais longe. Mas se formos todos juntos, conseguiremos com sustentabilidade ir mais longe. Talvez não tão depressa, mas mais longe. Se calhar um sozinho vai mais depressa. Por isso é que nós, IPQ, aqui estamos, consideramos importantíssimo este trabalho e dinamizamos tudo o que seja estas comissões setoriais e tudo o que seja os trabalhos desenvolvidos no seu âmago. Por isso quero deixar aqui um desafio a todos que queiram
consultar o IPQ, interagir com o IPQ, também com as comissões setoriais. Perdão, professor Rui Valente, já estou aqui a entrar um pouquinho na sua área, mas é importante perceberem quem somos, o que fazemos, porque muitas vezes consideram-nos assim um serviço ou um organismo que está um bocadinho cristalizado, que tem estas áreas, que são realmente muito importantes para a sociedade, muitas vezes nem se percebem da total abrangência, mas é relevante dizer isto e se calhar este meio é importante porque todos os que me estão a ouvir provavelmente vão ficar com alguma vontade, eu espero ter conseguido, de conhecer melhor o nosso instituto, os nossos objetivos, a nossa missão, a nossa visão e também ajudar-nos a melhorar, porque a qualidade é uma melhoria contínua, individual e coletivamente. E nós não existimos sem os cidadãos, sem as empresas, sem as organizações, nós existimos para o serviço público. E é isso que nós temos que também prosseguir como fim primeiro e fim último. Se alguma coisa não estiver bem, aqui estamos para vos ouvir. Este tema da transformação digital é fundamental, é transversal a toda a sociedade. Nestes 2 últimos anos, de facto, com mais acuidade, se verificou que a transformação digital é fundamental e cada um também tem que ter os seus skills, as suas qualificações, e por isso eu também sei que o Ministério da Educação e o Governo aprovaram um plano de ação para a educação digital 21-27, que é o de reconfigurar a educação e a formação para a era digital. Também é uma parte deste tema, era só aqui uma chega e um desafio, esta não é de facto aquela via pela qual quero seguir, e também dizer que este ano, 2021, é o ano da inovação, mas o que é inovação? Lá está, a qualidade pode contribuir para uma melhor e maior inovação, mais sedimentada, e isso é uma ideia que nós temos que ter como assegurada e certa, porque se nós quisermos inovar e se não tivermos a qualidade e o tripé da qualidade por baixo a sustentar a inovação, ela é frágil, ela não chegará muito longe, porque é fogo-fato, não vai ficar estruturada enquanto uma inovação de qualidade. Por último, queria dizer que este desafio é um desafio que não é só dos académicos, não é só dos senhores professores, dos senhores formadores, das instituições, das organizações, é um desafio para todos nós. E daí, de facto, estes painéis com os oradores excepcionais, moderadores muitíssimo bons também. Eu acho que vamos ter aqui uns trabalhos excepcionais e se calhar vai sair daqui um e-book, quem sabe, ou ideia para isso, não sei o que é que o professor Rui e a CS estarão a pensar, mas tenham todo o nosso apoio. Vou terminar, porque já falei bastante, muito haveria por dizer, gostaria de falar melhor do nosso tripé, da normalização, do que é que ela representa para nós e a metrologia, as 2 grandes áreas do tripé, mas fica o desafio para nos consultarem, para irem ver ao nosso site e para perguntarem e questionarem. E queria deixar aqui uma frase que eu acho que talvez neste momento represente aquilo que eu queria dizer a todos vós e a mensagem que vos queria deixar nossa, do IPQ, do Sr. Presidente, minha, do Conselho Diretivo, do nosso Instituto Português da Qualidade, para todos. É uma mensagem com uma frase de Marie Curie que disse: cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Acho que está tudo dito. Bons trabalhos, corra tudo bem e muito sucesso e bem-ajam todos. E obrigada mais uma vez, professora Carla Amaral, por esta oportunidade e pela hospitalidade e disponibilidade das instalações. Os nossos cumprimentos institucionais também ao Sr. Reitor e à Sra. Professora Carla Amaral e a todos os membros da UTAD e designadamente à equipa técnica, porque sem eles também não estaríamos aqui. Bem-ajam e obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora. Obrigada pelas suas palavras, doutora Lídia, e então eu passaria a palavra agora ao professor Rui Valente. Bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer ao UTAD, na pessoa da professora Carla Amaral, pró-reitora para a área do ensino e da qualidade, e estender este agradecimento a toda a equipa técnica da UTAD, em particular ao Paulo, que foi uma pessoa essencial em toda esta organização. Queria também agradecer ao IPQ e, neste caso, através da doutora Lídia Jacó, vogal do Conselho Diretivo, e também a todos os oradores que aqui estão hoje presentes e que vão, no fundo, qualificar bastante esta sessão, e a todos os presentes online ou presencialmente neste evento.
Esta sessão surge num momento um pouco particular e vê-se pela diferença entre as inscrições online e as inscrições presenciais e, de facto, este é um fator que até para a CS11 tem sido fundamental, porque a CS11 tem recolhido alguns benefícios desta situação de cultura das reuniões online. E, portanto, eu queria ler aqui um pequeno texto sobre aquilo que se vai passar hoje e sobre aquilo que é a CS11. De facto, estamos hoje no 25º encontro organizado pela Comissão Setorial para a Educação e Formação, ao longo dos seus 24 anos de existência. De facto, falhámos 2 anos, mas em 3 desses anos realizámos 2 eventos, um no início, outro no fim do ano. Belo balanço, se tivermos em conta que o esforço da CS11 e dos seus membros não esteve apenas centrado numa realização anual, mas também publicou 3 e-books, para além de um outro sobre responsabilidade social que ficou no prelo, e está a preparar uma atualização do editado em 2020, que é o tal que a doutora Lídia já referiu, sobre sustentabilidade, e ligado à questão dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para além disso, a CS11 foi capaz de manter reuniões mensais em que, na sua grande maioria, foram trocadas experiências e recolhidas boas práticas de todo o tipo de organizações da área da educação e formação, e não apenas membros da nossa CS11, por outras entidades que não estão representadas na CS11. As comissões setoriais são um exemplo vivo de uma forma muito aberta e colaborativa de trabalho em rede, em que as instituições voluntariamente participam e criam espaço para a aprendizagem e discussão. O tema da transformação digital foi uma escolha dos representantes das 51 instituições que compõem a CS11 e a transversalidade setorial dos intervenientes traduz o esforço que tem sido feito nos últimos anos para reforçar a representatividade da mesma. Isto é um aspecto importante porque a CS11 pretende ser uma comissão que represente todo o setor da educação e formação. Como estrutura do Sistema Português da Qualidade, promovida e dinamizada por um instituto público como o IPQ, o primeiro compromisso da CS11 é com a sociedade e com as organizações do setor, promovendo as respostas que procuram em cada momento e facilitando a intercomunicação. Temos acompanhado a introdução dos sistemas de gestão da qualidade não apenas no ensino superior, mas também no básico e secundário e nas entidades de formação, potenciando os modelos e as escolhas de cada instituição. Estamos a acompanhar o enorme trabalho que todo o setor da educação e formação tem feito em torno dos ODS, envolvendo-se em todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e reforçando as parcerias e a intervenção nas comunidades. Isto é um aspecto muito importante, porque o que nós detectámos no e-book é que, de facto, há uma viragem para fora das instituições a todos os níveis, portanto, todo o setor da educação e formação está preocupado em fazer uma ligação com a comunidade. Trabalhamos desde há muito no ensino da qualidade, agora com o enquadramento da Agenda Estratégica para a Qualidade 2030, cientes que o lema "Qualidade somos todos nós" reflete cabalmente uma das mais importantes missões que nos é atribuída. Estas linhas de atuação estão consubstanciadas no nosso plano de trabalho, através de 3 grupos temáticos que foram capazes de alargar o nível de participação, envolvendo dentro das instituições membro um grande número de profissionais. A entrada no período Covid coincidiu com mudanças internas de métodos de trabalho que permitiram tirar maior proveito das plataformas de comunicação online e evitaram as dificuldades de tempo e distância. Hoje temos uma assiduidade superior, um envolvimento maior, com menos custos pessoais para as organizações. Tudo isto foi construindo, ao longo de 24 anos, um caminho não isento de dificuldades, como bem poderá testemunhar a colega Teresa Guimarães, presidente durante 18 anos da CS11 e que lutou pela manutenção da Comissão em 2007, quando da extinção do Conselho Nacional da Qualidade. Para ela, um enorme agradecimento. Antes da Teresa, fomos coordenados pelo Pedro Saraiva, figura incontornável da qualidade em Portugal e atual presidente da Associação Portuguesa para a Qualidade. Convém notar que a APQ está e esteve sempre muito presente nesta comissão. E para finalizar,
tudo isto, passado, presente e futuro, só são possíveis porque houve uma pessoa que foi o cimento, com muito boa presa, por sinal, para tudo isto. Uma pessoa excepcional, que é a imagem da própria CS11 e que não há ninguém que não conheça ou reconheça. Não gosta de protagonismos, mas a sua marca está em tudo o que a CS11 tem feito, pelo rigor, pela disciplina, pelo profissionalismo. Penso que não é preciso dizer o nome. E, portanto, eu queria homenagear neste momento a pessoa mais importante para a CS11, que é a Alexandra Pontes. E nesta homenagem tive a colaboração também do IPQ, que sugeriu oferecer-lhe este livro, que eu penso que ela não tem, e da UTAD, que ofereceu este ramo de flores. E obrigado, Alexandra. Foi um toque um pouco interno da CS11, mas nós queríamos que fosse também público ao mesmo tempo. Muito obrigado a todos por estarem presentes e que o dia corra bem. Obrigado à professora Margarida Mano, obrigado ao José Moraes, obrigado ao professor Relvão Caetano, obrigado ao Paulo Peixoto, obrigado a todos que estão lá em online, aos moderadores, à Carla, tanto à Manuela Federico, portanto, temos este desafio muito grande, que é manter a CS11 por mais, pelo menos, 24 anos. Obrigado. Muito obrigada, professor Rui. Vamos então continuar com os trabalhos, estamos aqui para trabalhar, e vai seguir a sessão sobre transformações na educação e formação, que será moderada pela professora Margarida Mano, e que terá como oradores a professora Maria Emília Brederó de Santos, que já está connosco online, e o professor José Moraes, o Dr. José Moraes da Lexos Consultores, a quem eu pedi então se pudesse juntar aqui, vir para aqui para a parte mais alta do espaço. Obrigada a todos. Bom trabalho para todos. Muito bom dia a todos. É de facto para mim uma honra muito grande estar aqui neste painel com os colegas que estão e que terei a oportunidade brevemente, não de apresentar, porque penso que já que são conhecidos, mas pelo menos enfim, dar uma palavra de louvor merecidíssima, mas também não posso deixar de agradecer o convite para estar aqui e dizer o quanto me honra estar na UTAD, e um cumprimento muito especial à senhora pró-reitora, a professora Carla Amaral, porque é um pouco disto, não é? Das instituições, da sua generosidade, da sua entrega com as pessoas que a CS11 tem permitido comemorar ano após ano estes 25 anos, 25º encontro é fantástico, e de facto e eu tive esse privilégio, participou na CS11 ativamente, pelo menos durante alguns períodos, sabe como é nas instituições, nas pessoas, nos grupos, que se recebe e se aprende tanto, que faz de nós aquilo que somos, e portanto um cumprimento muito particular ao UTAD e um cumprimento naturalmente, não pode deixar de ser, ao IPQ, à professora Lídia Jacó e também ao nosso colega, que eu, enfim, saúdo com muito carinho, o presidente da CS11, o professor Rui Polido Valente, que com a sua forma sempre de uma grande generosidade e simplicidade tem
feito o barco andar com a cumplicidade de todos aqueles que nesta pequena homenagem à Alexandra estão representados e que fazem as nossas memórias. E, de facto, o tema da conferência e as transformações na educação e formação é um tema muito caro, não é? Provavelmente é um tema que não é novo, já há alguns anos, se calhar há uma década que falamos nisto, mas que depois de um período pandémico, que ainda não acabou, mas de 2 anos, digamos, de choque disruptivo nas nossas vidas e nas nossas instituições, ganha uma outra reflexão e uma outra importância. Digo isto naturalmente porque, como foi dito, e no caso da CS11, digamos, beneficiando um bocadinho da questão das reuniões remotas, como foi dito, penso que é um balanço claro que as instituições, de uma maneira geral, todas, enfim, responderam com muito sucesso ao desafio. Digamos que a questão de conseguirmos, através das tecnologias, dar uma resposta remota de emergência foi conseguido, com muito sucesso, mas o que está naturalmente agora em cima da mesa é muito mais do que isso, não é? O que está em cima da mesa é um pouco um futuro em aberto, no sentido em que será construído por nós todos aquilo que será efetivamente o impacto da transformação na educação e na formação. E digo isto porque, obviamente, que nós podemos apenas transformar o instrumental, é o que temos feito e provavelmente já será obra, mas podemos, e se calhar, e eu diria que é-nos exigido algo mais profundo do ponto de vista das metodologias, da inovação pedagógica e daquilo que é a sociedade no século XXI, depois desta pandemia, aquilo que são as exigências, nomeadamente das relações sociais, virtuais e presenciais, e eu diria que esta conferência é um excelente exemplo aqui disso mesmo, da aprendizagem de estar presente de várias formas. Eu diria também que muito me honra estar neste painel, tenho um conhecimento por várias vias e, portanto, por experiências vividas dos 2 convidados, que são pessoas que muito prezo. E este painel de abertura um bocadinho, de dar o pontapé de saída sobre refletir o que são algumas pistas de transformações na educação e formação, beneficia de facto de ter 2 pessoas muito diferentes, mas que têm perspectivas muito fortes e eu diria sobretudo de correntes de muito trabalho dada à causa na educação e na formação, na ligação ao mercado de trabalho. Eu naturalmente que começo por referir a doutora Maria Emília Berderot Santos, que é Presidente do Conselho Nacional de Educação, que é uma pessoa com uma longa experiência e uma longa participação ativa nas matérias da educação a vários níveis, não é? É Presidente desde 2017 e com muito gosto a conheci melhor nesta faceta enquanto no período em que era deputada na Assembleia da República e de facto foi um gosto muito grande ver a forma como a importância do Conselho Nacional de Educação e a forma como se relacionava e se relaciona com os órgãos de soberania a discutir as questões da educação. Foi Presidente do Instituto de Inovação Educacional do Ministério da Educação e representante do Ministério da Educação na Comissão Nacional para a Educação em matéria de direitos humanos, mas é também alguém que esteve muito presente por exemplo, na Associação Portuguesa de Intervenção Artística e da Educação pela Arte, e na diretora pedagógica do programa, por exemplo, o célebre revista Rua Sésamo, e digo isto foi de 87 a 97, enfim, são fragmentos que não são exaustivos, mas que ditam um bocadinho daquilo que é, ou que pode ser, a sabedoria por trás da doutora Emília Berderot Santos, que cumprimento e que agradeço muito. E tenho também depois comigo, ao meu lado, aqui presencialmente, o engenheiro José Moraes,
que de facto é alguém que tem uma perspectiva e uma experiência completamente diferente, muito mais noutra área, e que eu apresentaria se calhar mais detalhadamente a seguir, antes de fazer a sua apresentação, para podermos focar. E passaríamos agora a palavra à professora, à doutora Emília Verdeiro de Santos, que tem todo o tempo e todo o palco para falar e para a ouvirmos com atenção. Bom dia e muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Professora Margarida Mano. É sempre um gosto estar consigo. Antes gostava de saudar, claro está, a Sra. Professora Reitora Carla Amaral e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de uma maneira geral. Tenho imensa pena de não estar presente ao vivo e a cores, não é? Mas foi-me completamente impossível, porque tínhamos no PNE, organizámos ontem um seminário ao fim da tarde, que terminou, eram quase 8 horas, e portanto não dava para vir fisicamente, mas é tal coisa, felizmente há agora estes meios que permitem que, apesar de tudo, esteja virtualmente convosco, embora não a gozar da vossa de presença real e de estar aí. Gostava tanto de que isso pudesse ter acontecido. Também gostava de saudar a doutora Lídia Jacó, do Conselho Diretivo do Instituto Português da Qualidade, e o doutor Rui Polito Valente, com quem que foi aliás o motor um bocadinho desta minha ida, e a quem agradeço muito o convite e também o panorama geral que deram sobre o trabalho do Instituto Português da Qualidade, e que é ótimo que se esteja a interessar por estas matérias. Queria naturalmente agradecer muito à professora Margarida Mano as suas palavras muito generosas e muito simpáticas, e dizer-lhe de facto o gosto que tenho em estar consigo nesta mesa, embora só virtualmente, mas paciência, e saudar também o meu colega de painel, o engenheiro José Moraes. Andamos num momento de muita informação, não é? Recebemos muita informação. E eu estou a dizer isto porque gostava de citar alguém, mas já perdi o rasto a esse autor ou a essa autora, só me lembro que era do Departamento de Educação de Harvard. Mas disse uma coisa que teve muita ressonância em mim, que foi dizer que devíamos ter todos 2 discursos em relação a esta questão do confinamento, do encerramento das escolas e do recurso ao digital, e que devíamos ter um discurso tranquilizador para os alunos, para os jovens, para os pais, mostrar que não foi, pronto, que conseguiram sobreviver, que conseguiram continuar a trabalhar, conseguiram ter uma experiência muito especial, e que certamente que vão ter as suas oportunidades educacionais como quaisquer outros em qualquer outro momento, apesar deste grande embate ou deste tsunami que aconteceu. E depois que devia haver um discurso alarmista, que também devíamos ter esse discurso alarmista que tem sido tão presente, não é, nos meios de comunicação social, e que era um discurso para as autoridades, portanto, para alertar e para tornar premente e urgente uma maior atenção às condições que se perderam, às necessidades que se criaram, e dar essa sensação de uma maior urgência e maior quantidade também nessa atenção. E eu penso que o que eu vou tentar aqui é ter um bocadinho entre os dois, não é? Não se pode ter os dois ao mesmo tempo, e também não sei muito bem qual dos discursos seria mais apropriado, mas vou tentar falar um bocadinho entre os dois, e com base num estudo que o CNE fez no fim do primeiro confinamento, portanto já lá vai um ano, foi em junho, julho de 2020,
e, portanto, tínhamos tido a primeira experiência de confinamento e fizemos um inquérito a todos os diretores de escolas do básico e do secundário e aos professores coordenadores. E tivemos uma boa resposta, temos uma amostra muito significativa, muito expressiva dos diretores e um pouco menos dos professores, porque eram muito mais, mas também uma amostra representativa. E, portanto, eu não vou dar números, não vou dar muitos números, ou darei o menos possível, porque está tudo no site do CNE. O estudo chama-se Educação em Tempos de Pandemia, Problemas, Respostas e Desafios das Escolas, e, portanto, não quero pesar muito nesta exposição oral, mas todas as referências numéricas podem ser lá encontradas. Também também encomendámos na altura um estudo ao CIPES sobre o ensino superior e, portanto, também referirei isso sempre que possível. Defendo uma perspectiva que, antes de falar das necessidades e do que correu mal, que devo recordar também o que correu bem e o que estava a correr bem e que parece continuar a correr, apesar de tudo, razoavelmente bem. E, portanto, recordar, nós também no CNE fazemos sempre uma coisa que é o Estado da Educação, todos os anos, não é? Uma espécie de um retrato à situação da educação, e isso permite-nos termos em conta os compromissos que Portugal assumiu com a União Europeia, era até 2020, naquele caso, agora já começamos com outro, mas permite-nos ter um bocadinho não só uma comparação internacional, mas também ver um bocadinho a evolução que tivemos ao longo destes anos. E isso é um exercício bastante consolador, porque de facto verificamos que nós se quisermos, nestes 40 e tal anos, desde o 25 de Abril, fizemos um progresso muito, muito considerável em quase todos os indicadores educativos. E eu vou-vos só referir muito brevemente, e acho que serão os únicos números que darei, que em relação, por exemplo, às desigualdades do sistema educativo português, a maioria dos indicadores mostravam que se estavam a atenuar e que nos estávamos a aproximar das metas europeias. Ou seja, em 2020 temos menos de 10% de alunos portugueses que abandonassem, a meta era menos de 10% de alunos portugueses que abandonassem precocemente a escola, portanto antes do final da escolaridade obrigatória, e na realidade já estávamos em 8,9%, portanto alcançámos e ultrapassámos a meta. Tínhamos também 40% de adultos com idades entre os 30 e 34 anos, isto é a medida internacional, que tinham concluído a sua formação no ensino superior. E mais de 95% das crianças entre os 4 anos e a idade de início da escolaridade obrigatória que frequentavam programas de educação pré-escolar. Portanto, pelo menos nestes 3 indicadores estávamos a progredir como previsto e como desejável. Não aconteceu assim em todas as metas, e eu referirei só a educação de adultos, por exemplo, que é sempre um ponto fraco da nossa educação, apesar de ter tido alguns picos, não é? Mas depois não tem tido a continuidade necessária, nem a intensidade necessária. Dito isto, para dar essa base de partida positiva e otimista, temos que ter consciência que, obviamente, que esta calamidade caiu em cima do mundo, e com o encerramento das escolas por períodos bastante prolongados, pode ter tido efeitos muito negativos em vários aspectos. Veio certamente interromper este caminho positivo, e por isso convém interrogar-nos sobre o que é que sabemos sobre estes efeitos. Começarei por aquele que é o tema desta conferência anual, a transformação digital na educação e na formação. E, de facto, é talvez aquilo que vai ficar de mais marcante deste período, não é?
foi, como se sabe, um momento em que houve uma grande aceleração da digitalização da educação e das escolas e, portanto, convém que nos interroguemos como é que isso foi feito e com que efeitos, não é? Sabemos que a situação de partida das escolas era muito desigual, quanto a equipamentos, quanto à conectividade, quanto ao apoio técnico, quanto à formação, quer de alunos, quer de professores, e que para compensar isso, o Ministério da Educação recorreu a outros meios também, como seja o programa televisivo, conseguiram pôr de pé um programa com o apoio da RTP e da Gulbenkian, um programa televisivo para que cobria toda a educação básica, e a RTP Madeira ainda conseguiu também para o secundário nesta primeira fase, agora já na segunda fase já sabemos que já foi prolongado também no continente ao secundário. Não vou entrar em mais detalhes, mas de facto referir que houve um recurso a vários meios, de tal maneira que o recurso ao digital não fosse o único possível, embora fosse o dominante, não é? Porque não era justamente pelas situações de desigualdade que existiam. Para colmatar essas desigualdades houve imenso apoio também da sociedade civil, não é? Houve momentos muito interessantes para a aquisição de equipamentos, para a formação, por exemplo, o apoio técnico foi assegurado em grande parte pelos professores de informática, que foram de uma grande generosidade, não é? Nesse aspecto. Houve muita rapidez na reação da Direção-Geral de Educação com a apresentação de roteiros e de plataformas. Houve a oferta das editoras de materiais digitais. Houve uma grande colaboração entre os professores. Eu recordo, creio que era o professor Dias Figueiredo, que referiu que numa semana se criou uma rede de professores com cerca de 30 mil professores. Os casos que conheci são com muito menos e talvez tenham levado mais tempo a organizar, mas em todo caso foi muito apreciado pelos próprios professores. Não é? Os professores, quando interrogados nesse nosso questionário, manifestaram um grande apreço pelo grande apoio que tinha sido e pela formação que tinham recebido, que tinham conseguido assegurar através dessas redes de professores, por serem um apoio em exercício, não é? E por virem de pares, ser uma formação entre pares. Creio, portanto, que isso também é qualquer coisa que deveríamos tentar preservar, não é? Isto falo mais para as pessoas que trabalham na formação de professores. Por outro lado, também sabemos que o recurso ao digital tornou muito mais visíveis as desigualdades que já existiam, não é? E que muitas vezes esquecíamos ou naturalizávamos, ou fosse o que fosse. De qualquer maneira, não foi possível, com este recurso ao digital, ignorar essas desigualdades. As condições de habitação, por exemplo, as habitações muitas vezes sobrelotadas, sem um espaço tranquilo para as crianças se poderem concentrar e trabalhar, sem um equipamento técnico ou com um equipamento técnico insuficiente. Por exemplo, nós lá no PNET tínhamos uma senhora, uma funcionária, com 6 filhos, entre os 2 e os 20 anos, ela e o marido em casa em teletrabalho, os 6 filhos todos na escola, em formação. Era completamente impossível que os 2 computadores de que dispunham pudessem ser suficientes para todo o trabalho, todos os utentes que necessitavam deles. Também nos demos conta durante este período que das irregularidades da internet, da conectividade, não é? A desigualdade entre os territórios com o acesso à internet. Também recordo aqui aquela imagem daquela professora da Maia que deu na televisão por várias vezes e que acho que é de facto uma imagem inesquecível e muito valorizadora do papel dos professores e do empenho dos professores
que era aquela imagem dela no carro, fazer da bagageira escritório e subir lá a uma colina para conseguir ter rede para chegar a todos os seus alunos. Houve também a questão do apoio técnico, como já referi, o problema das competências digitais. Havia um bocadinho o mito de que as crianças e os jovens seriam os tais nativos digitais com um domínio grande de tudo o que dizia respeito à digitalização, e na realidade verificou-se que isso não era assim, quer dizer que podiam ser muito hábeis em certas aplicações e em certas atividades, mas não eram tão hábeis e tão preparados noutras atividades mais ligadas à escola e às atividades educativas. Também os professores, entre os professores também havia grandes desigualdades no domínio das técnicas necessárias e dos conhecimentos necessários. A outra desigualdade que se tornou muito evidente neste período foi o apoio dos pais, não é? Como os pais, por um lado, podiam ter mais ou menos disponibilidade, havia muitos pais que não tinham disponibilidade para estar com os filhos a trabalhar, havia pais mais preparados tecnicamente do que outros e havia mais pais também mais preparados do ponto de vista da escola, do conhecimento escolar, até do conhecimento do sistema educativo, como é que funcionam as escolas, o que é que se espera dos alunos e, portanto, aí, sobretudo aí, talvez, houve umas grandes diferenças que se tornaram muito mais evidentes e reconhecíveis do que antes, embora elas já lá estivessem, não é? Também fazer notar que se tornou mais evidente a situação de desigualdade de certos grupos, de maior necessidade de apoio, por exemplo, de crianças imigrantes de língua materna não portuguesa, as crianças de meios mais desfavorecidos, as crianças com necessidades educativas, todos estes grupos parecem ter sido mais afetados e necessitarem mais de apoios. E o digital não só veio tornar tudo isto muito mais visível, mas veio também agravar as desigualdades de acesso à educação, sobretudo para os alunos de meios mais desfavorecidos, não é? No nosso estudo foi sobretudo aqueles que frequentavam escolas das grandes cidades ou das zonas suburbanas nas periferias das grandes cidades. Nós, como já referi, fizemos aquele inquérito e, segundo esse estudo, foi possível concluir que para mais de 3/4 dos alunos, para os diretores, mais de 3/4 dos alunos participaram regularmente nas tarefas escolares. Mas, embora com diferentes níveis de participação, naturalmente, mas cerca de 23% poderão não ter participado com a devida regularidade. Estou a falar do primeiro confinamento, porque no segundo confinamento nós não temos dados, não é? E sabemos que as coisas melhoraram, porque houve uma experiência adquirida e foi possível também ter maior preparação. Mas em relação, portanto, ao primeiro confinamento, sabemos que cerca de 23% poderão não ter participado com a devida regularidade, 52% dos professores, eu disse que não dizia números, mas vou dizer de alguns, consideravam que a consecução das aprendizagens não tinha ficado comprometida, mas sobretudo os professores das crianças mais novas do primeiro ciclo estavam preocupados com aquilo que não teria sido aprendido nem desenvolvido. Sobretudo, como digo, das crianças dos meios sociais mais desfavorecidos, com necessidades educativas ou com necessidades específicas e de língua materna e também as crianças dos grupos que não tinham língua materna portuguesa. Também sabemos que houve certas aprendizagens que ficaram mais prejudicadas do que outras, naturalmente que as aprendizagens experimentais e laboratoriais ficaram mais prejudicadas
porque em casa não teriam as mesmas condições, os mesmos materiais, o mesmo apoio, e até poderia ser um bocadinho perigoso de vez em quando. As atividades artísticas também terão ficado mais prejudicadas e os estágios no ensino profissional, não é? Portanto, são áreas que vão requerer uma atenção especial. Em relação ao risco de abandono, que, como vos tinha dito, tínhamos vindo num crescendo muito, muito simpático e muito mais igualitário, havia o risco, pensámos que esse risco iria aumentar muito. O que nós sabemos é que para cerca de metade dos professores e 43% dos diretores inquiridos consideraram que o encerramento das escolas pode ter aumentado o risco de abandono escolar, sobretudo em escolas com populações mais vulneráveis, mas a verdade é que os indicadores que temos relativos à conclusão da escolaridade obrigatória continuaram a aumentar e em relação ao acesso do ensino superior, como é bem sabido, também continuaram a aumentar. Portanto, sabemos sim que ainda neste estudo, que no primeiro confinamento, durante, portanto, o primeiro confinamento, que os diretores, segundo as informações dos diretores, houve cerca de 2% em média de alunos que não se conseguiram ser contactados, não é? Em algumas escolas terão sido 0% e noutras terão sido 5%, como qualquer, ou mais de 5%, como em qualquer estatística, em qualquer média. Mas, digamos que em termos de números absolutos, não são muitos. A conclusão que nós tiramos foi que era possível saber quem eram e tentar, de facto, ter uma ação mais apropriada em relação a cada um deles. E por isso me parece que a medida proposta do Ministério da Educação nesta fase da recuperação, oferecer uma bolsa de recursos e ser cada escola a identificar, a diagnosticar as necessidades, a identificar quem mais precisa e a recorrer a essa bolsa, parece-me adequada, parece mais adequada do que uma medida geral que não poderia servir a uns e não servir a outros, não é? E, portanto, sintetizando o que nós sabemos é que houve um agravamento das desigualdades, que esse agravamento foi mais grave para os mais vulneráveis e que as respostas, portanto, têm que ser adequadas a essas populações, sem envolver vários atores, inclusive, ou designadamente, os próprios alunos. Pareceu-nos que era qualquer coisa de muito importante também ouvir os alunos e saber qual a sua opinião sobre como agir no regresso, na retoma das aulas. Doutora Maria também eu iria estava só a tentar aqui. Nós, como gostaríamos de ter algum tempo no fim para discussão e debate, eu pedia-lhe só que, enfim, na medida do possível, gerisse com toda a liberdade, mas gerisse de maneira a podermos, de alguma forma, guardar este tempo no fim. Ok, professora Margarida, peço desculpa, aquela coisa, não tive tempo de fazer mais curto, mas vou tentar ser o mais rápida possível. Pronto, portanto... há duas ou três coisas que, apesar de tudo, gostava muito de dizer. Uma é, todos os diretores, os professores disseram ter havido mais dificuldades na aprendizagem das crianças mais novas. Mas a verdade é que não diziam tanto que fosse uma questão de idade, explicavam dizendo que era porque eram menos autónomas a aprender. E nós sabemos isso, os de superior atenderam-se bastante bem, não é? Os de secundário também, e para baixo é que foi sendo um bocadinho mais complicado. Mas a verdade é que também tivemos ecos de escolas onde o modelo pedagógico adotado era diferente, onde se dava uma grande importância à autonomia dos alunos e à sua capacidade para gerirem a sua própria aprendizagem, e eu vi que no programa estão aqui pessoas da Escola da Ponte, por exemplo, poderá ser um exemplo com certeza desse tipo de modelo pedagógico, e que nessas escolas não
as reações, não houve tantas dificuldades, digamos assim. Os professores que ouvimos disseram-nos que não tinha sido particularmente complicado, porque os miúdos já estavam muito habituados justamente a serem capazes de gerirem autonomamente as suas aprendizagens e, portanto, desde que houvesse o contacto, desde que houvesse a organização e a interação, não houve tanto problema. E eu acho que isto é importante, que é para pensarmos que, de facto, aqui também está em jogo o modelo pedagógico, não é só a parte tecnológica, não é? No ensino superior, sabemos que as instituições de ensino superior reagiram mais cedo, que também aí também houve insuficiência do equipamento, do acesso à internet, das competências de professores e alunos, também aqui as desigualdades se tornaram mais visíveis e mais graves, agravadas pela dispersão geográfica da residência dos estudantes, que é certamente uma situação que a Universidade de Trás-os-Montes conhece bem. Não vou desenvolver isso. Houve também grupos especiais de alunos, de estudantes, que foram especialmente prejudicados, os estudantes em programas de mobilidade, os estudantes internacionais alojados nas residências, os alunos em mobilidade por falta de mecanismos institucionalizados de apoio e os estudantes com necessidades específicas. Houve, de uma maneira geral, um agravamento das necessidades socioemocionais e o apoio mais procurado foi o apoio psicológico. E a resposta das instituições de ensino superior foi considerada, de uma maneira geral, satisfatória, tendo-se conseguido um trabalho de formação de professores que, em circunstâncias normais, não teria sido tão rápido e tão eficaz, não é? Também, quanto aos métodos, parece haver uma percepção generalizada de que se pôs em marcha uma mudança grande e há uma apetência por formatos híbridos, pela sua maior flexibilidade, de que temos aqui hoje um exemplo. Eu confesso que o que mais me preocupa, e vou terminar, que o que mais me preocupa neste momento é que não sejamos arrastados pela tecnologia, que a tecnologia não é, o digital não é nem vedeta nem vilão e que tem que estar ao serviço da pedagogia. Na formação de professores, por exemplo, e dos alunos, parece-me muito importante que haja uma formação tecnológica, com certeza, que é indispensável, mas também é necessário que haja uma formação didática sobre ensino à distância, as necessidades de uma maior interação, de uma maior estimulação, de um feedback rápido, esse género de coisas, e também, sobretudo, de uma formação pedagógica, para que não seja a tecnologia a reproduzir o modelo tradicional e a reforçar um modelo tradicional de pedagogia considerado, como sabem, demasiado expositivo em muitos casos, e sim ser uma ferramenta ao serviço de uma pedagogia muito mais ativa e em que a tecnologia, o digital nisso é tão rico e proporciona tantas competências, o desenvolvimento de tantas competências e a aquisição de tantas aprendizagens, que me parece que é uma pena não se aproveitar as suas várias dimensões, a dimensão da procura de informação, com certeza, mas com um pensamento crítico que permita avaliar as fontes fidedignas e os documentos mais dignos de confiança, o saber, claro está, as normas da privacidade, da segurança, mas também o desenvolvimento das competências de colaboração, porque justamente o digital permite estas redes de que falávamos e que, portanto, será tão importante para desenvolver a colaboração entre todos. E, finalmente, o que me parece também, diria, a dimensão mais interessante do digital, que é a possibilidade de produção, a possibilidade de cada um ser autor da sua mensagem e, portanto, também por aí desenvolver a criatividade e desenvolver o sentido da responsabilidade. E não digo mais nada. Obrigada. Não, agradecemos imenso. Vai certamente, neste repto final, ser retomado a seguir, porque a questão de facto de instrumentos versus
pensamento, crítica, criatividade, é certamente um dos aspectos que nos preocupa a todos muito como fazer. Enfim, este painel inicial tem estes dois planos tão distintos, que é o plano do overview da educação, daquilo que foi a educação e a forma como, digamos, se adaptou e um balanço feito pela Presidente do CNE, e depois tem, digamos, uma outra perspectiva muito educação e formação, muito, imagino eu, muito mais na perspectiva de mercado, na perspectiva daquilo que é, digamos, por um lado a preocupação da criação, da formação de cidadãos e da educação de cidadãos, e por outro a ideia de formar pessoas que vão no mercado de trabalho responder àquilo que são as exigências num mundo completamente diferente, enfim, um paradigma que está a mudar e também está a mudar naturalmente relativamente àquilo que é o papel da força de trabalho no mercado de trabalho, onde temos mais perguntas que respostas. E para isso eu penso que de facto foi muito feliz a organização nos convidados, porque o engenheiro José Moraes, que tenho o privilégio também de conhecer e de ter trabalhado com ele já há muito tempo, é um engenheiro mecânico pela Universidade de Coimbra, mas com especializações em engenharia de soldadura e em engenharia de qualidade desde o início da década de 80 e, sobretudo, eu diria, se tiver que escolher, enfim, um termo e corrigir-me-á, um especialista em controle de gestão. Um especialista em controle de gestão com uma vasta experiência como consultor e formador em gestão estratégica, nomeadamente em modelos de excelência da EFQM, em reengenharia de processos, sistema, enfim. Eu digo, tivemos a primeira relação de trabalho, não é? Foi há muitos anos, no início deste milénio, talvez há 20 anos, de facto, com a certificação pela ISO da instituição onde estava e onde nos ajudou. Isto para dizer que é, de facto, alguém muito conhecedor, nomeadamente das instituições de ensino superior, mas muito a trabalhar aquela perspectiva que a professora Lídia Jacó referia, da normalização e da medição no ensino, sabendo nós como a educação é, digamos, uma área com missão complexa e, portanto, onde a normalização e ao mesmo tempo o respeito pela complexidade e pela criatividade são um exercício tão difícil. É, de facto, também tem trabalhado muito com autarquias locais, com organismos de administração pública regional e central e também em setores industriais, nomeadamente na indústria automóvel de moldes e plásticos, o que eu penso que lhe dará aqui uma perspectiva ou uma posição privilegiada no sentido de contacto com aquilo que são as exigências dos setores e das empresas, pelo menos naqueles que mais acompanhou, mas também conhecimento daquilo que são as exigências ou aquilo que são as dificuldades, aquilo que é, digamos, o qualitativo, a importância do qualitativo em áreas da educação e que, de facto, como dizia a doutora Maria Emília, os instrumentos e o instrumental não pode ser o mais importante, e eu diria que a normalização, embora seja muito importante, também não pode ser, digamos, cerceadora daquilo que é o pensamento crítico e daquilo que é uma missão complexa de muitas instituições de todos os níveis. E, portanto, tem a palavra o engenheiro José Moraes e penso que, não sei se tem uma apresentação? Não. Sim. Sim, pronto, muito bem. Eu trouxe um PowerPoint, não para seguir o PowerPoint, mas para divagar sobre o PowerPoint e, portanto, para também vos disponibilizar alguma informação. Começaria por agradecer o convite, estou aqui com muitíssimo gosto, estou aqui na UTAD também com muito gosto, porque tive ocasião de recentemente realizar um projeto em parceria com a UTAD. Tenho o prazer de estar com a professora Maria Amando, conheço desde 2001, não é?
Não conheço a sua professora Maria Emília Verdarosa dos Santos, terei um dia o prazer de a conhecer pessoalmente, mas vamos partir para esta abordagem que, não estando eu neste momento dentro do sistema, mas trabalhando o ensino superior desde o ano 2001 e trabalhando o ensino básico e secundário desde o ano 2004, trago aqui uma visão que não é de dentro do sistema, mas é de quem, conhecendo o sistema, está fora dele e dele faz uso na perspectiva das organizações públicas, privadas, da administração pública, da indústria, etc. Portanto, se for possível pôr PowerPoint, agradecia. Embora eu, como vos disse, não vou divagar sobre o PowerPoint, está bem? Pode passar no diapositivo? Eu não sei, eu posso passar? Tem que ir para ali. Eu temia, tem que ir. Tem que ir para ali. Tem que ir para ali. Eu levo o relógio, que é para não atrasar. Basta este comando, não é? Muito bem. Vamos a isto. Conseguem ouvir? Estão ligados os microfones? Muito bem, deixem-me pôr aqui o relógio disponível. Ora bom, a questão que me proponho a abordar convosco é outro ponto de vista. Não é o ponto de vista de quem está dentro do ensino, é o ponto de vista de quem, conhecendo o que se passa no ensino, está muito ligada ao meio empresarial, está muito ligada aos empregadores e, portanto, trazer-vos aqui o ponto de vista dos empregadores e podendo completar com outros pontos de vista e assim podermos enriquecer a discussão. Eu tenho para mim como determinante esta questão porque eu tenho filhas, não é? Eu já pago meio bilhete nos transportes e nos cinemas, que é fantástico, mas as minhas filhas já são crescidas e já tenho netos, mas quando elas estavam naquela idade em que sabiam tudo, eu ofereci-lhes um livro do Eduardo Bono, que é Ensina os seus filhos a pensar. Tem naturalmente várias técnicas de pensamento, tem a mais conhecida que é os 6 chapéus do pensamento, mas começa por uma muito simples, que se chama OPV, outros pontos de vista, não é? E debater com elas que outros pontos de vista podem completar o nosso ponto de vista, enriquecê-lo e levar-nos a conclusões de forma mais sustentada, foi para mim, digamos, no contexto de educador, uma experiência extremamente importante. E, portanto, é isso que procuro trazer para aqui hoje também. Embora recomende o Eduardo Bono a todos vós, até porque ele escreveu muito sobre a educação e tem coisas interessantíssimas sobre a educação. Mas trazer outro ponto de vista pareceu-me importante para esta apresentação. E, portanto, vamos falar sobre este ponto de vista dos empregadores e começo por introduzir um aspecto que também me parece crítico, que é a utilização de resultados de impacto na educação e na formação. Habitualmente nós usamos indicadores de meios, são os mais fáceis, são aqueles que fazemos. Utilizamos também já, felizmente, bastante indicadores de resultados, mas há uma maior dificuldade em todos os setores, seja na educação, seja noutros, em utilizar indicadores de impacto. Ora, o que interessa aos empregadores são, sobretudo, os indicadores de impacto. Eu trago-vos aqui um exemplo, aliás, que tem como fonte a própria CNE, que é relativa à proficiência. Neste documento, que é creio que sobre o estado da educação, tem vários, eu trouxe aqui apenas este,
o da proficiência da leitura, porque é algo que afeta as empresas, e, digamos, o indicador proficiência da leitura é, do nosso ponto de vista, um indicador de impacto, porque é aquilo que resulta, é a consequência daquilo que é feito no ensino, né, e da análise dos resultados do ensino, transformados em algo que vai ter impacto na sociedade. E, neste caso, nas organizações públicas, privadas, em qualquer organização que seja empregadora. E, portanto, este caminho da utilização de indicadores de impacto deve, do meu ponto de vista, ser enfatizado, porque ele é de extrema importância, creio que, por um lado, para o ensino e, por outro lado, para a sociedade e para os empregadores. Por outro lado, há um aspecto que, em qualquer avaliação nacional ou internacional, e eu faço bastantes, mesmo em escolas, lembro o agrupamento de escolas de Bonfim, ou a escola secundária José Régio, em Vila de Conde, que tive o gosto de avaliar, mas outras que faço internacionalmente, é sempre muito importante identificar a relevância dos indicadores ou a relevância dos resultados. Porque às vezes é fantástico apresentarmos resultados que são extraordinários, com tendências sempre crescentes, atingindo ou superando as metas, mas cuja relevância é irrelevante, se permitem a expressão. Ou seja, para o fim em vista, aqueles indicadores não ajudam em nada. E, portanto, às vezes há uma tendência de medir muitas coisas, nós temos que medir o que é relevante. E isso é mais difícil de fazer. E, portanto, um desafio que deixo para todo o setor do ensino, da formação, da educação, não é tratar muitos indicadores, é conseguir identificar os indicadores e os resultados relevantes e trabalhar sobre eles. E, sobretudo, fazer uma coisa importante, que é a análise crítica dos indicadores e dos resultados. Não é produzi-los. Essa parte é importante. Mas mais importante do que isso é refletir criticamente. É aquilo que nós chamamos o refinamento, que daí pode resultar e que muitas vezes tenho a sensação que não é realizado, sobretudo com a profundidade que é necessária. Eu, na preparação desta apresentação, ouvi algumas associações e os dirigentes dessas associações. Sejam elas associações setoriais, sejam associações regionais, sejam associações de âmbito nacional, com quem tenho o gosto de trabalhar há muitos anos, e transcrevi para aqui algumas afirmações que foram feitas pelos dirigentes dessas associações, umas positivas, outras nem por isso, e que não as vou ler todas, mas vou salientar algumas delas. Vou, por exemplo, salientar que esta de que os cursos técnicos e tecnológicos abordam conteúdos que são confortáveis para os professores, mas que estão desfasados das necessidades reais das empresas. E eu assisti a isto mesmo em politécnicos. Criação de cursos, porque havia conhecimento e capacidade interna, mas que não tinham correspondência com necessidades reais da sociedade. Penso que agora menos, mas houve uma altura em que isto era algo que acontecia com dificuldade, com frequência. Perdão. Muitas vezes encontramos grande vontade dos docentes e dirigentes das escolas de fazer coisas e fazê-las bem feitas e empenham-se, mas têm clara falta de meios e de recursos. E, portanto, apesar desse esforço enorme que fazem, muitas vezes os resultados não são aqueles que eles desejavam, porque não têm os meios necessários para tal. Uma questão que nos toca particularmente, e todos já assistimos a isso, eu já vou dar um exemplo disso, é que encontramos jovens
já depois de passarem por todo o ciclo do ensino, que têm grandes dificuldades em cálculo mental. E isso, ao nível das empresas, dificulta muito a sua produtividade. E o exemplo que temos é que, quando pagamos algo em dinheiro, e temos que receber o troco, vemos a dificuldade em calcularem o troco que nos vão dar. Nós já vimos quanto é que temos a receber. Mas eles têm uma grande dificuldade porque não sabem a tabuada, pura e simplesmente. E não conhecem operações básicas e não as conseguem fazer mentalmente. E quando, no fim de um ciclo de ensino, eu tenho pessoas neste estado, algo está mal. Agora, felizmente, descobriram umas máquinas que eu chamo a inteligência artificial 0.0, que são umas máquinas onde se mete o dinheiro e se recebe o troco. É fantástico, porque assim eles não têm que fazer esforço, nós é que temos que confirmar mentalmente que o troco vem certo. Mas esta é uma realidade. E isto é a realidade que chega às empresas. E, portanto, eu sei que está a fazer, as coisas têm evoluído muito positivamente, eu conheço os gráficos, conheço os estudos, Portanto, sei, mas isto continua a acontecer. E não pode acontecer. Por exemplo, dou-vos um exemplo que um dirigente de uma associação regional me deu. Disse assim, olha, os programadores vêm muito bem preparados, são ótimos. Eles vêm para as empresas e no dia seguinte estão a trabalhar. Porque a programação tem uma natureza transversal de tal ordem que eles, independentemente da aplicação em concreto em que vão trabalhar, estão preparados. No primeiro dia não têm a mesma produtividade que vão ter no final do ano ou passado alguns meses. Mas estão capazes de fazer. Os que vêm da área de gestão, coitados, temos uma enorme dificuldade. Portanto, não sabem. Temos que fazer aqui um esforço enorme de enquadramento para que eles possam ser produtivos. Para não vos maçar, salientarei apenas duas questões. Uma, porque assisti à criação, na Marinha Grande, de um curso de injeção de plásticos, absolutamente necessário, porque a Marinha Grande é uma zona de grande peso de injeção de plásticos. Foi criado um curso profissional e, ao fim do segundo ano, que me parece, e não era o último ano, ter um curso de 3 anos para ter uma pessoa à frente de uma máquina de injeção, eu que tive uma fábrica de injeção, já vou referir isso mais à frente, é enorme, é uma duração absolutamente desajustada. Mas, sobretudo, ao final do segundo ano, nunca terem visto uma máquina de injeção é chocante. Nunca vão aprender, nunca vão ser bons técnicos de injeção. É impraticável. E reservava para o fim, para terminar, a questão da aprendizagem ao longo da vida. E a questão da requalificação. E esta é uma questão que é crítica neste momento para as empresas, sobretudo numa situação de transformação digital nas empresas e, consequentemente, na educação e na formação. Este é um problema urgente para ser resolvido. Há bocado falava-vos, eu em 1991, com outros acionistas, criámos de raiz uma fábrica de injeção de plásticos totalmente automatizada. Fomos massacrados pelos senhores deputados da Assembleia da República e pelos jornais, porque só tínhamos criado um posto de trabalho, diziam eles. Porque só havia um operário no fim da linha a fechar os caixotes. O que eles nunca perguntaram é quantos engenheiros é que tinham sido contratados. E, no entanto, tinham sido bastantes os engenheiros. Ou seja, estávamos a falar em 91 de uma mudança do paradigma do emprego, em que a profissão menos qualificada tinha uma pessoa e as profissões mais qualificadas tinham pelo menos uma dezena de pessoas, no arranque da empresa.
Mas isso não contava para os sindicatos. E lá tivemos que levar a CGTP a visitar-nos e os senhores deputados a visitar-nos para mostrar a diferença. Isto em 91. Hoje em dia, este problema tende a agravar-se. E não se encontra, e como em 91 tivemos que ser nós a dar toda a formação, conjuntamente com os fornecedores dos equipamentos, isto hoje continua a acontecer e não devia continuar a acontecer. Portanto, é algo sobre o qual, veremos a seguir, eu apresentarei algumas sugestões, mas é algo que afeta as empresas e que hoje, como estamos num crescendo, e estamos a falar da indústria 4.0, etc., digamos, o impacto que vai ter é enorme. Eu tive há 4 anos a hipótese de visitar a fábrica de futuro da Siemens em Viena da Áustria, e é enorme o impacto que vão ter as novas tecnologias. E que estão a chegar aí, mas que ainda não chegaram sequer na sua plenitude. Estamos longe disso. E, portanto, ou o ensino, ou a educação, ou a formação é capaz de antecipar respostas, ou vamos ter um problema gravíssimo ao nível da produtividade e da capacidade de resposta. E nós só conseguimos distribuir riqueza se produzimos. E esse é o desafio que temos pela frente. Para isso eu trouxe um estudo da CIP, que eu vou passar com alguma rapidez, centrado na automação, no emprego e na necessidade de requalificação, e que está em linha com isto que eu acabei de dizer. Isto é algo que nos assusta a todos. Assusta aos empregadores, assusta seguramente a sociedade, assusta quem está empregado e corre o risco de perder emprego, porque vão-se perder empregos, vão-se criar outros. Este estudo da CIP revela que haverá um equilíbrio entre os empregos que se vão perder e os que se vão criar. Esperamos que assim seja. E se pudermos criar mais e melhor remunerados, tanto melhor. Mas é um desafio que temos para frente, é que o ensino tem que... Não, eu ia dizer responder. Não. O ensino tem que antecipar respostas. Para poder dar pessoas qualificadas para poderem responder a esta necessidade que hoje se coloca e se vai agravar. E, portanto, passo rapidamente por este trabalho que vos deixo, dizendo-vos que há insuficiências a todos os níveis. Há insuficiências ao nível dos trabalhadores, que têm uma forte resistência à mudança. É algo de novo, é algo de que têm receio, e a tendência é haver resistência à mudança, traduzida sob múltiplas formas. Há insuficiências ao nível dos empregadores, que planeiam mal e tarde, e que comunicam mal, mesmo entre si, e comunicam mal com as instituições de ensino, e há falhas claras de mercado que urge suprir. A McKinsey, neste estudo, deu um contributo. Eu não vou preocupar-me com a parte do Governo, muito menos quando está a ser discutido o Orçamento de Estado, mas ia olhar para a parte dos empregadores. Vou deixar de lado também a parte da educação, mas ao nível dos empregadores tem sido debatido e é reconhecido que há falhas significativas. Nós temos falhas ao nível do planeamento. As empresas têm que ser capazes de planear o que é que vai ser o seu futuro e saberem que tipo de trabalhadores, com que qualificações, é que vão necessitar para os próximos anos. Se isto não acontecer, se não for bem feito, vão andar sempre a correr atrás dos problemas, em vez de os antecipar e criar condições para os resolver. Por exemplo, há pouca análise de competências. Poucas empresas utilizam matrizes de competências e conseguem perceber
as competências que necessitam, comparam com as competências que têm e, a partir daí, identificam as necessidades de reforço de competências que depois se vão traduzir e vão encontrar resposta na aprendizagem ao longo da vida. Isto é fundamental. Requalificar quem está empregado, hoje, é mais fácil, é mais barato e é muito mais rentável para as empresas do que estar a despedir e a recrutar novos colaboradores. Portanto, esta aposta no reforço de competência é algo que os empregadores têm que melhorar. Engenheiro José Moraes, eu pedia-lhe também que, na medida do possível, nos deixasse espaço, que não sei se já vai ser possível, mas tudo faremos para... Eu vou passar à frente. É isso. E vou a esta parte em que é que ficamos. Eu acho que ficamos em condições de poder fazer um bom trabalho, mas, digamos, todos temos que colaborar nesse sentido. Eu vou passar à parte final. Antes disso, só vos queria passar aqui a estratégia do governo inglês para a educação relativa aos anos 2015-2020. Faço por 3 razões. Em primeiro lugar, para tudo o que fizermos, é essencial termos uma estratégia. Se não tivermos uma estratégia, não temos um rumo. Se não tivermos um rumo, não sabemos para onde vamos. Nem sabemos aquilo que temos que atingir. O segundo aspecto desta estratégia é que ela pode ser simples. Nós temos aqui numa folha A4. É claro que a seguir temos um documento explicativo, mas ela é apresentada num documento A4 e as pessoas conseguem perceber o que é que o governo quer da sua estratégia para o ensino. E, finalmente, saliento que o que está em causa não são os métodos por si só. E, às vezes, há uma tendência para nos focarmos nos métodos e vamos otimizando os métodos e otimizamos os métodos e voltamos a otimizar os métodos sem verificar o impacto. O que aconteceu agora? Não, é uma mensagem da... Uma mensagem. Sem pormos o ênfase no impacto. E, portanto, aquilo que eu aqui trouxe do impacto está na estratégia de ensino dos ingleses para o período de 2015-2020. Já há estratégia para os anos seguintes. Eu não o trouxe. Não é? Mas há. E, portanto, terminaria dizendo que estou convicto que, se alinharmos as necessidades dos empregadores com as capacidades das entidades educadoras e formadoras, estaremos melhor. Mas para isso necessitamos de quê? Necessitamos, em primeiro lugar, de uma estratégia que seja correta, que seja debatida com as partes interessadas, que seja consensualizada, que seja divulgada, que seja disseminada e, sobretudo, seja assimilada pelas partes interessadas. Precisamos de traduzir a estratégia em objetivos concretos e alcançáveis e que lhe seja associado planos de ações ou um plano de ações detalhado que permitam alcançar esses objetivos. Que na definição dos objetivos seja tido em consideração as necessidades específicas de cada região, porque não são as mesmas. O Algarve precisa de coisas que Leiria não precisa e o inverso é verdadeiro. Leiria precisa de coisas que Bragança não precisa e o inverso é verdadeiro. E regiões similares, como Aveiro e Leiria, apesar de tudo, precisam de coisas diferentes. E, portanto, a educação e a formação têm que estar capazes de dar a cada região aquilo que elas necessitam. Depois, que sejam naturalmente alocados os meios necessários, que haja diálogo estruturado e regular, sim,
mas não é dialogar por dialogar, é que o diálogo seja eficiente e que seja acompanhado de um processo de monitorização simples, mas eficaz. E isto é tremendamente difícil de fazer. Depois é que se pratica o refinamento das abordagens, mas que não seja só pelo refinamento das abordagens, como acabei de referir. Tenha como objetivo final assegurar que se muda o impacto que é produzido. Que se identifiquem boas práticas, como as há, e como a sua professora referiu anteriormente, da professora que vai procurar o melhor sítio onde tem rede, não é? É uma boa prática, há um conjunto de muitíssimas boas práticas por essas escolas fora, que podemos partilhar e aprender com elas, e finalmente que haja uma coisa que é muito difícil, que é o bom senso de se pensar e de se assumir que as transformações levam tempo, sobretudo no ensino, na formação, na educação, e que, inevitavelmente, qualquer transformação provoca resistências à mudança. É inevitável. A minha neta mais nova tem 10 meses e se eu lhe troco a Xuxa, a chupeta, de uma marca diferente daquela que está habituada, ela cospe-a, não quer. Não é? É um fenómeno típico de resistência à mudança que começa quando somos bebés, não é? E que se prolonga ao longo do tempo. Todos resistimos à mudança, eu resisto à mudança. Não é? Uns confessam mais do que outros, mas devemos ter isto presente, que a resistência à mudança é um fenómeno com o qual temos de estar preparados para lidar. Pronto, eu cumpri a minha meia hora. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Bem, eu penso que os dois merecem uma salva de palmas, não é? Que estamos aqui. Eu não sei se há questões, não tenho aqui questões no chat, não sei se, por um lado é uma pena, naturalmente, perder a oportunidade de colocar questões aos dois oradores, por outro lado, há a questão da gestão do painel e do tempo, e eu, como certamente uma moderadora que não fui muito eficaz, enfim, permiti aqui, não permiti o tempo às questões. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Não sendo o caso, eu, de qualquer forma, penso que esta dificuldade... Claro. Já agora não se importa, primeiro pedia só que se identificasse, pedia que se identificasse. Paulo Moraes Vaz, diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, Turismo de Portugal. A pergunta era, como é que nós conseguimos fazer esta mudança, ou arrancar com esta mudança, de deixar-nos de preocupar tanto com as metodologias e concentrar-nos com os impactos? Se tem alguma sugestão, ou onde é que podemos procurar essas sugestões? Porque, de facto, acho que todos já percebemos que investimos demais, às vezes, nos meios e pouco nos resultados. Obrigado. Deixe-me só ver se há aqui mais questões. Não. Muito bem. Então, me faça favor. Eu diria que o faremos com tempo e paciência, não é? E também indo buscar fontes que nos ajudem a fazer essa mudança. Como eu disse, é difícil em todos os setores mudar a forma de pensar e começarmos a identificar quais são os resultados ou os indicadores de impacto. Não é? E esse é o primeiro trabalho. É um trabalho de reflexão, olhar para aquilo que estamos a medir e classificar aquilo que estamos a medir. O que estamos a medir é de meios, é aquilo que fazemos. O que estamos a medir é de resultados. Ou já há coisas que são de impacto. E depois, em função disso, fazermos brainstorming, utilizando outras ferramentas de pensamento estruturado que nos permitam ir identificando progressivamente, pensando que, digamos, isto demora tempo, para começarmos a identificar o que é que de relevante em termos de indicadores e de resultados de impacto fazia sentido começarmos a utilizar. Mas isso é um debate que deve ser feito a nível nacional e que deve ser feito também escola a escola. Eu digo-vos que nas avaliações que fiz às escolas, e referi duas apenas, noto
imensa vontade dos professores, dos dirigentes, de fazerem melhores coisas, de fazerem coisas diferentes e, portanto, aprendermos também com os outros e começar a divulgar as boas experiências entre as escolas pode-nos ajudar nessa reflexão. Mas é mudar a maneira de pensar, porque nós estamos formatados para medir meios e para medir resultados. Mais uma questão? Ora, muito bom dia. Meu nome é Ricardo Machado. Eu sou professor da Universidade do Minho. Neste momento desempenho o cargo de vice-reitor com os pelouros da qualidade e também dos sistemas de informação. Queria parabenizar a organização. Portanto, eu tenho acompanhado dentro do possível a comissão que está por trás deste evento e, portanto, é com prazer que eu regresso a este contexto, depois de alguns meses de afastamento e, portanto, muito próximo de nós, portanto, estamos aqui muito próximo. Este painel, de facto, tem aqui duas perspectivas muito diferentes, mas que alguns no tempo têm que se juntar, portanto, eu vou tentar dar aqui um contributo. Perspectiva mais educacional, portanto, e aqui o contributo é a experiência da Universidade do Minho neste contexto pandémico, e nomeadamente naquilo que tem na dimensão qualidade, a experiência que nós temos de vários anos de fazer análise de desempenho e de percepção de estudantes, que levou nomeadamente no primeiro confinamento a ter uma duplicação da necessidade de abrir processos de auditoria pedagógica a unidades curriculares, que todo o contexto distinto e completamente incomparável com o que tem sido os últimos 40 anos de ensino, não é? Nomeadamente a Universidade de Minho, levou a que em muito pouco tempo uma parte muito significativa dos docentes tivessem que repensar as suas práticas e a duplicação das auditorias pedagógicas, nomeadamente no primeiro confinamento, são um reflexo exatamente dessa mudança enorme de contexto de lecionação e de interação com os estudantes. Curiosamente, duas razões que, entretanto, nós conseguimos identificar com alguns estudos que fizemos, contextos pedagógicos com uma enorme exposição à experimentação de natureza tecnológica e laboratorial, que são dificílimos de replicar num contexto de ensino à distância. Portanto, essa foi uma dimensão que nós vamos ter que repensar todos, portanto, todas as áreas de formação que têm essa exposição intransponível terão que evoluir para um modelo em que estejam preparadas minimamente para situações desta natureza. E a outra, eu diria, mais clássica, que é contextos de equipas docentes já com alguma dificuldade histórica em questões de natureza pedagógica, foram as que primeiro demonstraram serem incapazes de ultrapassar as dificuldades. Portanto, isto é uma partilha, não é? Para quem também faz investigação em ciências de educação e em metodologias de ensino, relativamente a esta nova realidade, e portanto é partilhar também a nossa experiência nesta perspectiva. Portanto, eu não sei se a doutora Maria Emília Verdorado Santos quererá comentar esta minha partilha da experiência da Universidade neste contexto. Em relação ao engenheiro José Moraes, a realidade é completamente distinta, é a perspectiva das empresas, nomeadamente a natureza industrial, e quando eu disse que alguns no tempo tem que haver um local de encontro, não é? A educação e a formação, nomeadamente a educação, não se esgota na formação profissional, obviamente, não é? Mas a sociedade está numa enorme e acelerada mudança e, alguns no tempo, nós vamos sempre encontrar essa dimensão. Todos querão encontrar o seu local de trabalho e o seu contexto laboral e, portanto, alguns no tempo, não lendo de forma demasiado reducionista a educação como sendo de natureza estritamente profissionalizante, vamos ter que ter sempre, depois, alguns no tempo, essa dimensão a refletir-se. E também queria partilhar duas experiências também da Universidade, que já há muito tempo iniciou a reflexão sobre esta forma de juntar estes dois mundos. Um que tem a ver com, curiosamente, a crise, não pandémica, mas pré-pandémica, não é? A nossa crise do subprime, que levou a uma enorme taxa de desemprego, e, portanto, a Universidade, na altura, lançou, eu tive o privilégio de coordenar essa iniciativa, um curso de reconversão de licenciados, e, portanto, que estavam todos desempregados. E esse esforço levou a que nós, durante 2 edições, conseguíssemos colocar no mercado de trabalho pessoas com formação superior, quer de licenciatura, quer de mestrado, quer, curiosamente, também de doutoramento, em contextos ligados às tecnologias de informação, com uma percentagem de empregabilidade superior a 75%. Portanto, colocamos quase 200 pessoas no mercado de trabalho depois destas 2 edições de reconversão.
e foi preciso fazer um trabalho enorme de ligação às empresas, portanto, quer a própria estrutura curricular, quer os métodos de ensino, quer a própria duração do curso, para que esse interesse do mercado em acolher pessoas com formação completamente distinta daquilo que é o clássico nas pessoas que atuam no mundo das tecnologias de informação, desde pessoas formadas na área do ensino, pessoas formadas na área da sociologia, da psicologia, da arquitetura, etc., não é? Encontraram os seus locais de trabalho depois desses ciclos de reconversão. E outra experiência foi, ao nível do doutoramento, com a criação de um programa doutoral em parceria com uma grande multinacional que nós temos localizada na zona do Minho, e que tem conseguido formar doutorados que no final não ficam nos centros de investigação, mas que têm o seu local em centros avançados de engenharia nessas fábricas. E, portanto, são duas experiências que, quer do lado das indústrias, e, portanto, deixo o desafio às empresas, desafiem as universidades, desafiem as entidades do sistema do ensino superior para que desenvolvam programas desta natureza, não só para que encontrem soluções para as pessoas que estão desempregadas, às pessoas que querem fazer formação avançada e trabalhar nas empresas, mas também para uma coisa importante, que é o corpo docente das entidades do ensino superior estar mais exposto às necessidades reais das empresas e também fazer esse próprio percurso no sentido de poderem perceber como é que contribuem para essa realidade. Portanto, este é o contributo. Também não sei se o Sr. Moraes quer comentar esta minha partilha. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Eu acho que estas partilhas e estas dúvidas são fundamentais e fazem parte, ou seja, o encontro é enriquecido claramente por isto, porque só o tempo. Não sei se há mais alguém que queira ter alguma... Eu passava, digamos, para uma brevíssima, uma brevíssima nota final, ou pelo menos, enfim, frase final, se quiserem, aos nossos oradores. Apenas, de facto, penso que aquilo que foi dito, nomeadamente as duas preocupações e as duas partilhas colocadas, tem muito a ver com, se por um lado a questão da educação é preparar as gerações para o futuro, e nós sabemos hoje que um choque tecnológico muda em 10 anos completamente o contexto, não é? Nós olhamos, por exemplo, para o smartphone, 2010, o que era até aí, o que passou a ser, é um contexto completamente diferente. E, portanto, preparar as gerações para o futuro e qual é o impacto, como é que se mede o impacto, é algo que é quase um jogo de magia. Mas, por outro lado, é responder às necessidades atuais e às necessidades da sociedade de hoje e da sociedade que hoje antecipa com a informação que tem hoje. E é obviamente que isto é o desafio fantástico da educação, num sentido amplo, não é? E, portanto, eu não direi mais nada a não ser, Engenheiro Moraes já comentou, quero só dar uma palavra final. Muito breve. Eu sou do tempo em que fabriquei o Spectrum, não é? Hoje os computadores têm memória, para o Spectrum tinha uma vaga ideia, não é? Pronto. Mas no que diz respeito à Universidade do Minho, eu acho que é um belíssimo exemplo. Eu conheço, penso que bem, a Universidade do Minho, dei durante alguns anos aulas num dos vossos cursos de mestrado, avaliei a área de serviço social, conheço a vossa relação, nomeadamente com a Bosch Car Multimédia, já avaliei também a Bosch Car Multimédia, e acho que a abordagem que foi feita entre a Bosch Car Multimédia e a Universidade do Minho tem produzido bons resultados, tem produzido patentes, tem produzido conhecimento, tem produzido uma série de coisas boas para as duas instituições e para o país. E, portanto, casos como o vosso devem ser conhecidos, verdadeiramente conhecidos, divulgados, tanto quanto, digamos, a confidencialidade o permite, mas são, de facto, belíssimos exemplos que devem ser divulgados e que devem ajudar outros a poder seguir caminhos semelhantes. É só o único comentário que fazer. Parabéns e, de facto, há que prosseguir, porque é um belíssimo exemplo. Maria Emília, as palavras final neste. Não se ouve. Está aqui um problema.
Tem o micro, exato. Obrigada, professora Margarida Mano. Muito obrigada. Vou só também ser muito, muito rápida, espero dizer que me parece que o que está subjacente aqui e em comum é a consciência de que temos que nos adaptar ao futuro e temos que nos preparar para comandar o futuro e não ser arrastados por ele. Creio que também outro ponto possível de convergência será o reconhecimento da necessidade de adaptação à mudança, de não resistência ou de diminuir a tendência para a resistência à mudança. A Universidade do Minho é conhecida por ter já experiências muito interessantes neste domínio tecnológico e da adaptação da educação ao contributo tecnológico. Penso que quando falei em métodos fui entendida como estando a falar de meios, o que não é obviamente a mesma coisa, e parece-me que não há nada, não me revejo nessa ideia de que os métodos estão sempre a mudar. Pelo contrário, acho que há uma uniformidade lamentável que justamente não prepara para a mudança, que é o que se pretende. Sabemos todos que a nossa escola tem uma herança forte da sociedade industrial e que hoje tem que se adaptar à sociedade do conhecimento e que por isso tem outras exigências. E entre essas outras exigências existem duas linhas básicas que me parece que podemos ter um consenso sobre elas e ao mesmo tempo não corresponde aos interesses das duas partes aqui presentes. Tem que haver uma educação realmente para todos, não é? Não apenas para os trabalhadores, mas para todas as crianças. É um direito e é uma necessidade da sociedade do conhecimento. E a outra ideia que me parece que é consensual, é que tem que ser uma educação ao longo de toda a vida e, portanto, obviamente que a questão da reconversão profissional é muito importante e tem que ser contemplada rapidamente. Eu não sei se o professor Ricardo me interpelou, mas já não me lembro. Peço desculpa, já não me lembro exatamente o que era, lembro-me que tinha a ver com, sim, que os professores com mais dificuldades pedagógicas teriam sido também aqueles que mais rapidamente se retiraram, que sofreram mais com as consequências, parece-me natural, não é? Porque terão justamente mais incapacidade para mudar e para se adaptar aos novos tempos. E concordo muito com a sua síntese de que, obviamente, a educação tem que estar preocupada em formar todos e como pessoas em toda a sua globalidade e não apenas em formar trabalhadores, embora essa seja uma parte a ter em conta, mas obviamente que as empresas terão que fazer o seu trabalho específico nesse domínio. Acho que é tudo. Muito obrigado. Eu dou uma salva de palmas para os dois. Bem-ajam e penso que os trabalhos vão continuar de imediato. Vamos fazer um intervalo, desculpe.